Vamos lá, gente. Então hoje vamos para mais uma aula de matrizes. Vamos ver as duas últimas operações entre as matrizes. Então, recapitulando as duas primeiras, nós vimos a adição e subtração. Então vamos lá. Hoje será o produto entre as matrizes e a multiplicação de uma matriz por um número real. Então vamos primeiro a multiplicação de uma matriz por um número real. Então eu tenho aí. Então o que é que eu vou fazer? Para eu multiplicar esse número real, eu vou distribuir. Então, esse número real ele vai ser multiplicado por todos os elementos de dentro da matriz. Então, vai ficar 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4. Ok? Faz a distribuição, multiplica, está feita a minha operação. Ok? É uma operação simples e rápida. Faz o processo distributivo. Só que ele está dizendo que isso é um número real. Significa o quê? Que pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, pode ser um número decimal, pode ser uma fração, pode ser uma raiz, ou seja, pode ser qualquer número real. Então vamos lá verificar alguns exemplos dessa multiplicação. Então vamos multiplicar por um número negativo primeiro. Então vai ser, o que é que eu vou fazer com esse menos 3? Distribuir. Menos 3 vezes 5, menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 4, menos 3 vezes o 3. Então, menos 3 vezes 5, menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 4, menos 3 vezes 3. Lembrando que, como está o número negativo, eu tenho que ficar atento ao jogo de sinal. Como assim? Menos 5 vezes menos 3, menos com menos mais, eu vou ficar com 15 positivo. 15 menos 3, menos 12, menos 9. Vamos agora multiplicar por uma fração. Então, vamos pegar essa fração e multiplicar por todos os elementos de dentro da matriz. Então, eu vou ficar assim. Lembrando que, como é a multiplicação de um número inteiro por uma fração, eu multiplico apenas pelo número de cima, o numerador. O número de baixo, o denominador, ele se repete. Então, eu fico com menos 6 terços, 4 terços, 11 terços, 9 terços, 7 terços e menos 2 terços, menos 12 terços. E aí, ficando atento, as frações onde a minha divisão ela é exata, eu efetuo a divisão. As frações onde a divisão não é exata permanecem em forma de fração. Então, menos 6 dividido por 3 dá menos 2, 9 por 3 dá 3, 12, menos 12 por 3 vai dar menos 4. Repare que as outras frações não é exata, ela permaneceu. Agora, uma fração negativa, ou seja, menos 2 terços. Procedimento é o mesmo, multiplicar todo mundo por menos 2 terços. Novamente, multiplicando apenas pelo número de cima, o numerador, o de baixo, o denominador, ele se repete. E aqui eu vou ficar atento, porque eu tenho um jogo de sinal, menos com menos, mais. Então, eu vou ficar com 14 terços, menos 22 terços, menos 18 terços, e aqui, novamente, menos com menos mais, 6 terços. Aqui, novamente, eu verifico a fração que pode ser feita a divisão exata. Então, menos 18 dividido por 3 dá menos 6, e 6 dividido por 3 dá igual a 2. Então, aí está a minha operação da multiplicação por um número. Vamos agora para o produto entre as matrizes, a multiplicação de matrizes. Lembrando que na soma e na subtração nós tínhamos uma condição, a gente só podia somar ou subtrair duas matrizes se essas matrizes possuíssem a mesma ordem. Uma vez satisfazendo essa condição, a gente passava por procedimento, que era somar ou subtrair os elementos que se encontravam na mesma posição. Por isso, a importância de satisfazer essa condição. Por isso, a necessidade de que as matrizes possuam a mesma ordem. Aqui, na multiplicação entre as matrizes, também nós teremos uma condição. A seguinte condição: só poderá ser efetuado o produto entre as matrizes quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, quando isso ocorrer, eu posso efetuar a multiplicação. Como é que vai ser isso? Vamos lá verificar um exemplo genérico. Então, eu peguei uma matriz genérica, MN, e uma matriz genérica, NP. O que é que acontece? A definição diz o quê? Que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Ó. Lembrando que aqui representa a linha, aqui representa a coluna. Aqui representa a linha, aqui representa
a coluna. E a gente já viu isso. Então, ele está dizendo que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Quando isso ocorre, isso pode ser executado. E isso vai gerar uma matriz C, que é a chamada matriz produto, e ela vai possuir a ordem. Qual é a ordem dessa matriz? É como se a gente fizesse o seguinte, ó. Esses dois números não são iguais? Pronto, corta. Quando você cortou, sobrou o quê? Número de linhas da primeira matriz. E sobrou o que na segunda matriz? O número de colunas. Beleza? Então, é isso daí que vai acontecer. Então, aqui vai gerar uma matriz produto. Essa matriz produto vai possuir essa ordem. Qual é a ordem? A ordem de o número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz. Tá aí, ó, o que eu acabei de falar. O número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz. Lembrando sempre, primeiro elemento linha, segunda coluna. Aqui é linha e aqui é coluna. Isso não pode esquecer de maneira alguma. Uma vez satisfazendo essa condição de podendo efetuar a multiplicação, como é que é o procedimento? O procedimento é esse que já está aí embaixo. O produto entre as matrizes será feito multiplicando os elementos da linha pela coluna. E aí vai gerar uma coisa desse tipo aí, que a gente vai entender melhor isso daí quando a gente for praticar agora. Só que antes de eu praticar essa multiplicação, a gente precisa verificar, praticar, se realmente a multiplicação pode ser executada. Lembrando que antes de eu executar o processo da multiplicação, primeiro eu tenho que verificar. Pode ser multiplicado? Pronto. Se puder, eu executo. Se não puder, acaba naquele exato momento. Então, por exemplo, aqui, ele pede para verificar se a sentença se é verdadeira ou falso. Então, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Quando isso daqui é diferente, que é a letra A, isso daqui não pode ser executado, então óbvio que isso é falso. Número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Como isso daqui é igual, então significa que essa multiplicação ela pode ser feita. E vai gerar uma matriz produto de que ordem? De ordem 5 por 3, que é o que ele está dizendo aqui, então é verdadeiro. Verificando de baixo, número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. É igual? É. Então significa que eu posso executar. E a ordem dessa nova matriz vai ser quanto? Vai ser a matriz de ordem 2 por 4. Ele está dizendo que é 2 por 2, então é falso. Letra D. Número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Se isso for igual, pode ser executado. E a nova ordem vai ser o quê? 7 por 5. Tá aqui. Então é verdadeiro. Número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então isso daqui é diferente. Se é diferente, não pode ser executado, então isso é falso. E o último, o número de colunas da primeira matriz e o número de linhas da segunda matriz foram iguais, então significa que pode executar, e a matriz produto vai ser de ordem 3 por 3, é o que está aqui, verdadeiro. Então, verificar se a multiplicação ela pode ser executada é de extrema importância. É a primeira coisa que eu tenho que fazer quando pegar o processo da multiplicação. E aí vamos lá verificar como é que a gente vai fazer esse procedimento da multiplicação. Ó. Vamos multiplicar linha por coluna. Então, vamos pegar esse elemento aqui da linha e vamos multiplicar pelas duas colunas. Primeiro vamos multiplicar pela primeira linha e sempre fazendo o seguinte procedimento, ó. Primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Terceiro elemento da linha com o terceiro elemento da coluna. Então, vamos multiplicar sempre nessa ordem, casando primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. E essas multiplicações, elas serão somadas. Como assim? Então, vamos lá, ó. 1 vezes 3, mais 2 vezes 8, mais
3 vezes 4. Beleza? E aí a gente segue o mesmo raciocínio. Agora com a segunda coluna. 1 vezes 1, 2 vezes 6, que é o que está aqui, e 3 vezes 5. Repare que quando a gente faz o produto entre as matrizes, a gente sempre está escrevendo linha por linha, ó. Então sempre linha por linha. Aí agora não tem mais, mais coluna, a gente passa para a segunda linha e repete o procedimento, ó. Vamos repetir. Segunda linha pela primeira coluna, depois pela segunda coluna. Então fica 0 vezes 3 está aqui, 4 vezes 8 está aqui. 1 vezes 4 está aqui. Passa para a segunda coluna. 0 vezes 1, 4 vezes 6, 1 vezes 5. Uma vez feito isso, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos efetuar a multiplicação. Então, eu vou multiplicar e depois somar. E aí eu vou ficar com 31, 28, 36 e 29. Beleza? Vamos exercitar um pouco mais sobre esse produto entre as matrizes com esses exemplos aqui a seguir. Antes disso, tem uma observaçãozinha a ser feita. Ele diz aí que pegar esse A e multiplicar por um IN, lembrando que esse IN é uma matriz de identidade, o I indicando identidade e N que é uma ordem qualquer. E ele, então ele está dizendo que quando eu pego uma matriz comum, multiplico pela identidade, o produto desse vai ser a matriz, ou seja, é como se eu pegasse o número inteiro e multiplicasse por 1. 5 vezes 1 dá quanto? Dá 5. Ou seja, a matriz qualquer vezes a identidade dá a própria matriz. Ou seja, essa matriz de identidade é um elemento neutro na multiplicação. É isso que ele está querendo dizer. O elemento neutro aqui na matriz da multiplicação é a matriz de identidade. Então, repare que quando eu efetuo isso, ó, eu volto para a matriz original. Então, vamos lá praticar as nossas multiplicações. Então, vamos fazer todas essas multiplicações aí, ó. Vamos lá. Letra A. Primeiro, verificar se a multiplicação ela pode ser executada. Matriz de ordem 2 por 2 vezes uma matriz de ordem 2 por 2. Número de linha de colunas é igual ao número de linhas, pode executar. E a matriz produto vai ser a matriz de ordem 2 por 2. E aí o procedimento vai ser como? Linha por coluna. Então vamos pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Então, vou ficar lembrando, primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna, segundo com o segundo da coluna. Então, fica 2 vezes 5, mais 3 vezes 6. Passa agora para a segunda coluna. E vamos escrever o elemento da linha, certo? Então, aqui eu vou ficar com 2 vezes 3, mais 3 vezes 1. Passa para a segunda linha e repete o procedimento. Então, vai ser 5 vezes 5, mais 7 vezes 6. Passa para a segunda coluna, 5 vezes 3, mais 7 vezes 1. Efetua a multiplicação aqui. Então, vou ficar com 10, 18, 6, 3, 25, 42, 15 e 7. Faz a multiplicação, somou, aí está o produto entre as matrizes. Repare que o procedimento não é difícil, é só um pouquinho longo a conta, porque vai ter muita multiplicação para ser feita, mas o procedimento é bem prático. Então vamos lá. Verificando primeiro se pode ser executado. Então a matriz de ordem 2 por 3 por uma matriz de ordem 3 por 2. O número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Então pode ser executado? Pode. E isso vai gerar uma matriz de que ordem? Uma matriz de ordem 2 por 2. Vamos lá. Primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna. Segundo da linha com o segundo da coluna. Terceiro da linha com o terceiro da coluna. Então o procedimento sempre vai ser isso. Então primeira linha pela primeira coluna. Fica 5 vezes menos 2. Mais 8 vezes 3. Mais menos 2 vezes 0. Passamos para a segunda coluna. 5 vezes 4, mais 8 vezes menos 7, mais menos 2 vezes 6. Passa para a segunda linha e repete o processo. Então, eu vou ficar 4 vezes menos 2, mais menos 2 vezes 3, mais 7 vezes 0. 4 vezes 4, mais menos 2 vezes menos 7,
mais 7 vezes 6. E aí faz as multiplicações primeiro para depois as somas. Então eu vou ficar com menos 10, 24 e 0, 20, 56, menos 56, menos 12, ficando atento ao jogo de sinal. Então eu vou ficar menos 8, menos 6 e 0, 16, 14, e aí menos com menos vai dar mais, por isso que dá 14 positivo, 42. Faz a soma aí, as subtrações, isso vai ficar com a matriz desse tipo, 14 menos 48, menos 14 e 72. Vamos para a letra C. Matriz de ordem 3 por 3 por outra matriz de ordem 3 por 3. Multiplicação pode ser executada porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. E essa nova matriz vai ser de ordem 3 por 3. Então vamos lá, multiplicação podendo ser feita, vamos para o procedimento. Lembrando, primeiro elemento da linha pelo primeiro da coluna, segundo da linha com o segundo da coluna, terceiro da linha com o terceiro da coluna. Então vamos multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Então vou ficar com 1 vezes 2, mais 5 vezes menos 1, mais menos 8 vezes 8. Passa para a segunda coluna, 1 vezes 0, mais 5 vezes menos 5, mais menos 8 vezes 1. Passa para a terceira coluna, 1 vezes 6, mais 5 vezes 9, mais menos 8 vezes 4. Acabou as colunas, passamos para a segunda linha e repetimos o processo. Então fica menos 2 vezes 2, mais menos 4 vezes menos 1, mais 7 vezes 8. Menos 2 vezes 0, menos 4 vezes menos 5, 7 vezes 1. Menos 2 vezes 6, menos 4 vezes 9, 7 vezes 4. Lembrando que é tudo sempre somando, sempre somando. Deixa para fazer o jogo de sinal depois. Primeiro arma a conta, multiplica, depois faz o jogo de sinal, para ter a garantia de que vai acertar. Vamos agora para a terceira linha e repetimos o processo. 3 vezes 2, mais 0 vezes menos 1, mais menos 6 vezes 8. Segunda coluna, 3 vezes 0, mais 0 vezes menos 5, mais menos 6 vezes 1. Terceira coluna, 3 vezes 6, mais 0 vezes 9, mais menos 6 vezes 4. Faz todas as multiplicações possíveis, então fica aí menos 2, menos 5, ou 2 menos 5, menos 64, 0, menos 25, menos 8, 6, 45, menos 32, menos 4, mais 4, ó, que menos com menos vai dar mais 4, mais 56, vai dar 0, mais 20, novamente menos com menos mais 7, menos 12, menos 36, mais 28, 6, 0, menos 48, 0, 0, menos 6, 18, 0, menos 24. Faz essa operação, eu fico com a matriz desse tipo aí. Menos 67, menos 33, 19, 56, 27, menos 20, menos 42, menos 6, menos 6. Vamos para nossa próximo exemplo. Eu tenho a matriz de ordem 3 por 2 por outra matriz de ordem 3 por 2, ó. Repare que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. Então, significa que essa operação não pode ser executada. Então, eu não faço nada. Letra E. Eu tenho a matriz de ordem 2 por 2 por uma matriz de ordem 3 por 1. Número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz, ó. Diferente do número de linhas da segunda matriz. Se é diferente, não pode ser efetuado a minha multiplicação. Vamos aqui. Ordem 3 por 3 por ordem 3 por 2. Pode executar? Pode, porque essas duas, número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Podendo ser executado, a matriz produto vai ficar uma matriz de ordem 3 por 2. Certo? Então vamos lá fazer o procedimento dessa multiplicação.
Então, primeira linha pela primeira coluna, fica o menos 9 vezes 3, mais menos 4 vezes 8, mais 7 vezes 1. Passa para a segunda coluna, menos 9 vezes menos 6, mais menos 4 vezes 5, mais 7 vezes 0. Não tem mais coluna, passa para a segunda linha. 8 vezes 3, mais 6 vezes 2, mais 5 vezes 1. Segunda coluna, 8 vezes menos 6, 6 vezes 5, 5 vezes 0. Passa para a terceira linha, 12 vezes 3, menos 10 vezes 2, menos 3 vezes 1. Passa para a segunda coluna, 12 vezes menos 6, menos 10 vezes 5, menos 3 vezes 0. Faz as multiplicações, as somas necessárias aí. Então, eu vou ficar com menos 27, menos 8 e 7. Menos 54 positivo, porque menos com menos vai dar mais. Menos 20 e 0. 24, 12 e 5. Menos 48, 30 e 0. 36, menos 20, menos 3. Menos 72, menos 50 e 0. Faz as operações aí da soma, fica com a matriz desse tipo. Menos 28, 34, 41, 18, 13 e 22. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ele pede aí para eu fazer essa multiplicação aí, ó. Então, o que é que tem aqui? Aquele misturou os assuntos. É que eu vou ter que construir a matriz. A partir dessa construção, vou fazer a multiplicação. Então, vou primeiro construir a matriz. Então, todos os elementos aí, a matriz de ordem 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Então, todos os elementos ele vai fazer I menos J, 1 menos 1, 0, 1 menos 2, menos 1, 2 menos 1, 1, 2 menos 2, 0, 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1. Montei a matriz. Pronto. Beleza? Construída a matriz, vamos agora fazer o que ele quer. Ele quer 2 vezes A vezes o B. Lembrando que aqui eu tenho um sinal da multiplicação. Beleza? Vezes e vezes. Então, ou você faz a multiplicação, depois o resultado multiplica por A, ou você pega o 2, multiplica por A primeiro e o resultado multiplica por B. Como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou pegar aqui, substituir a matriz A e a matriz B. Vou pegar esse 2 e multiplicar pela matriz A, ou seja, vou pegar isso daqui e distribuir, ó, multiplicar por todos os elementos de dentro da matriz. Então, eu vou ficar com 2, 2, 2, 4, 2 e 6. Beleza? Feito isso, o que é que eu faço? Agora eu vou multiplicar. A multiplicação pode ser feita, vamos lá ver, ó. Eu tenho uma matriz de que ordem aqui? 2 por 3. Eu tenho uma matriz de que ordem? 3 por 2. Isso sendo igual, significa que eu posso efetuar a multiplicação e essa multiplicação vai gerar um produto de uma matriz produto 2 por 2. Beleza? E aí vamos lá seguindo. Procedimento vai ser linha por coluna. Então aqui eu já fiz um pouco mais direto. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. Vai para a segunda linha e repete. 4 vezes 0 dá 0. 4, ou 2 vezes 1 dá 2. 6 vezes 2, 12. 4 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes 0 dá 0. 6 vezes 1 dá 6. Faz isso daí, soma. Tá aí a minha matriz produto. Beleza? Vamos para mais uma questão. Aí ele disse aí para a gente verificar qual dessas sentenças é falsas, ó. Então, vou lá verificar. O produto das matrizes, vamos lá, se pode multiplicar, ó, número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso daqui é igual, pode multiplicar, pode, vai gerar a matriz 3 por 1. Ó, verdadeiríssimo. Aqui, a matriz 5 por 4 é número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz. Ó, número de colunas diferente do número de linhas, então significa que essa multiplicação não pode ser feita, então isso daqui é falso. Aqui a multiplicação, eu tenho o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Como isso daqui é igual, a multiplicação pode ser efetuada.
E vai gerar uma matriz quadrada, sim. E a ordem vai ser de quanto? 2 por 2. Então, essa daqui é verdadeira. Então, a única falsa aí é a sentença 2. Portanto, a resposta certa é a letra B. Somente a 2 é falsa. Vamos aqui para a próxima, também literal, e aí a gente encerra a nossa aula de matrizes. Então ele disse a matriz A, a matriz 3 por 4 e B, a matriz N por N. Então ele diz aí que existe A mais B, ou seja, essa matriz aí, vou só colocar aqui para a gente entender. Ele diz que tem a matriz A, que é 3 por 4, e ele tem uma matriz B, que é N por M. Ele diz que vai existir A mais B se somente se N for 4 e M for 3. Então, repare. Se isso daqui, ele está dizendo que se isso daqui for 4 e isso for 3, não vai ter a mesma ordem. Se não vai ter a mesma ordem, então essa não é a resposta certa. Letra B, ele diz que existe o A vezes B se somente se 4 for 3 e M for 3. Então, ele está dizendo que só vai ter o produto entre as matrizes se esse N for 4 e esse M daqui for 3. Realmente, se esse N for 4, a multiplicação ela pode ser feita. Mas esse M aqui não precisa ser 3. Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser 10, 5, 20 mil, não importa. O que é importante é que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso daqui tem que ser igual. For igual, eu posso executar. Como esse M pode ser qualquer coisa, ele está dizendo que só vai ser, quando ele diz se, somente se, é se isso acontecer. Ou seja, M não obrigatoriamente precisa ser 3. Então, essa também é falsa. Existe A vezes B vezes A, se somente se N for 4 e M for 3. Aí é diferente, ó. Então, se a gente pegar o produto das matrizes A com B, essa matriz sendo 3 por 4. E o N, ele está dizendo que vai ser 4 por 3. Ó, pode ser executado? Pode. Se eu pegar esse mesmo exemplo de matriz e fizer agora B vezes A. O valor de B é 4 terços. O valor de A é 3 quartos. Então, aqui, ó, eu posso efetuar? Também posso. Então, só vai ser possível se isso acontecer. Então, a resposta certa é letra C. Beleza? Então, aí ficamos com mais uma aula de matrizes.